Vidas passadas. Você aí já parou para pensar de que, na hipótese de já termos existido em vidas anteriores a essa nossa atual, de que essa vida atual que estamos vivendo após a morte desse corpo físico que estamos vivendo se encerrou, acabou definitivamente a nossa existência? E que, porventura, pode existir vidas futuras a essa em que estamos vivendo? No episódio de hoje, vamos abordar justamente essa temática das vidas passadas. Se de fato existe vidas passadas, fazendo conexão com essa nossa vida atual. Então, se você se interessa por esse tema, acompanhe o episódio até o final. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Inteligência Evolutiva. E hoje temos uma temática muito legal, muito bacana, que são as vidas passadas. Será que de fato existe vidas passadas? Você aí já chegou a parar a pensar nisso? Temos hoje um especialista aqui no assunto, que inclusive escreveu um tratado sobre o assunto, né? De uma maneira muito profunda, durante muito tempo, de estudo e também de escrita. Estamos aqui com o professor Pedro Fernandes, professor e pesquisador Pedro Fernandes, professor médico também formado, voluntário da Conscienciologia desde 1991 e atualmente é voluntário da Consecutivos, que é uma instituição da Conscienciologia que estuda justamente essa questão das vidas passadas, que aqui na Conscienciologia nós chamamos de Seriexologia. E o professor aqui vai dar conceituando melhor, né, o que vem a ser essa especialidade, né, e, enfim, o que engloba dentro da questão das vidas passadas. Seja bem-vindo, professor Pedro. Obrigado, Emanuel. Satisfação estar aqui, a gente poder destrinchar esse assunto, né? Eu acho que é um assunto super instigante. Como você disse, eu estou há muito tempo dedicado sobre essa temática, mas eu vejo que ela é muito abrangente, né? Demanda muito estudo e é muito interessante de se estudar realmente, porque ela muda a nossa perspectiva de como aproveitar melhor essa vida. Quer dizer, se a gente se convencer por experiência pessoal de que nós já vivemos antes, né, e vamos ter outras vidas, isso muda completamente a nossa perspectiva, né? Então, que a gente possa trazer algumas evidências de que isso, né, é um fato, de que isso acontece, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, que elas possam estudar mais sobre isso, né, experimentar mais, ter, assim, vivências que comprovem para elas mesmas que isso, de fato, acontece. Então, é um assunto que eu vejo, assim, crucial. Se você reparar, na nossa sociedade, cada vez mais se fala da memória, né, em função da longevidade que está, né, tá aumentando cada vez mais, das doenças que acarretam, né, a longevidade, as síndromes demenciais, o Alzheimer. Então, a memória começa a ficar um assunto muito falado. E a memória é justamente o eixo central desse tema, né? Vidas passadas. A gente pode lembrar de vidas passadas, né? Como fazer isso? Então, a memória é justamente esse tema mais central que eu vejo que a sociedade tem interesse, e se ela expandir mais esse interesse, ela vai começar a ver que a memória tem outras capacidades, outras características, outras propriedades que vão além dessa memória que a gente conhece aqui do corpo humano. Exatamente, Pedro. Essa questão da memória, ela é crucial para a vida humana, inclusive, né? Se você perde memória, que no caso aí do Alzheimer, né, a vida da pessoa acaba, né? Literalmente. Vale até questionar, vale a pena viver dessa forma, né? Sem memória, sem nada? Porque a memória é o que conduz o indivíduo, É central, né? é central. Realmente, sem memória não tem vida praticamente, ou vida funcional, né? A gente pode falar assim. Nesse livro que você citou, né, no Serexologia, a gente traz justamente essa hipótese, né? A neurociência já fez vários estudos com pessoas que, por algum motivo, perderam a memória, normalmente por acidentes, e eles observaram que essa pessoa, ela fica incapaz de planejar o futuro. É paradoxal. Então, a pessoa perde a memória, ela não lembra mais quem ela foi, ou de um determinado momento da vida, né? Dali para frente, ela pode até ter memória, mas dali para trás ela não lembra.
esse prognosticar, né, quer dizer, esse planejamento fica comprometido também. Então, eles viram que a memória é fundamental para essa nossa noção do dia de amanhã, do que eu vou fazer, desse planejamento, né, justamente chamada memória prospectiva, mesmo na vida humana, ela é fundamental. Quando a gente vai para essa perspectiva mais evolutiva, como a gente estuda na Conscienciologia, considerando que existem várias vidas, né, que nós viemos aqui por um propósito, né, para poder aproveitar mais essa vida, para ajudar os outros, enfim, lembrar de outras vidas muda tudo por conta disso, porque a pessoa consegue planejar melhor o tempo que ela tem aqui de vida e até a própria evolução daqui para frente. Então, a memória, ela é muito poliédrica, vamos chamar assim. Sim, Então, por isso que eu acho muito, muito instigante. E se a gente pudesse evoluir um pouquinho mais nesse tema, só para dar um gostinho, claro. a memória é o que vai explicar como a pessoa é, na verdade, né? O temperamento dela. Se você pensar, né, quem é pai, mãe, quem tem irmãos, quem tem uma família um pouco maior, ou mesmo com os amigos, pode perceber isso que, apesar da educação às vezes ser a mesma numa casa, os temperamentos são muito diferentes, né? E a genética vai explicar uma parte disso, mas não vai explicar tudo. O que vai ajudar a explicar esse processo é que a pessoa já traz muita coisa dessas outras vidas e vai diferenciando, né? A pessoa já foi muitas profissões antes, ela às vezes repetiu profissões no passado, e isso vem naturalmente dela. Isso vai explicar aqueles gênios, né, daquelas crianças superdotadas que de pequenininho já tocam piano, né, como ninguém, enfim. Então, veja, é a memória que vai explicar isso. Então, mesmo que a pessoa não admita outras vidas, ela está sofrendo, né, ou sofrendo influência desse processo mesmo sem saber. Então a gente acha interessante por isso, porque a memória, mesmo ela assim, subjacente, subrepetícia, ela vai explicando uma série de condições. E aí, quando a gente começa a ter mais interesse sobre esse assunto, a tendência é da gente ficar mais ligado, né, e fazer essas conexões. Puxa, isso aqui ninguém me ensinou, isso aqui na minha vida não, né, não tinha vamos dizer, essa característica. Domingo agora, né, anteontem eu estava assistindo uma palestra que o professor estava falando que ele nasceu no interior, numa família relativamente simples, e ninguém gostava de música clássica. E ele adorava música clássica, foi atrás disso, copiava a partitura. Então você veja, é uma coisa muito singela, assim, muito singular. Então, nesse paradigma, né, a gente considerando que a pessoa já viveu antes, a gente começa a ver, não, de alguma maneira ele já deve ter se envolvido com esse assunto antes, já deve ter estudado, já deve ter até sido compositor, por que não, né? A gente começa a ter hipóteses em relação a esse sentido. Então, a memória, ela começa realmente a explicar muito do nosso dia a dia, sabe? Até dos nossos trejeitos, dos nossos comportamentos, de coisas que a ciência, a própria genética não pode explicar, que é o caso desse pesquisador, né, que você colocou aí, que tinha essa questão do gosto pela música clássica, mas como é que é isso, né? Como é que se explica algo que ele não foi criado, né, geneticamente ou por aquele ambiente cultural, né, de criação familiar, a gostar daquilo, né? Exatamente. E aí a gente começa a tentar entender como que isso acontece, né? Porque essa memória tem que estar em algum lugar. Então, se ele está acessando, mesmo que de modo inconsciente, essa memória, ela tem que estar em algum lugar, tem que ter vindo com ele. E aí a gente começa vamos dizer, a entender que esse corpo que a gente está usando, né, se manifestando, esse corpo atual aqui, na verdade, ele tem como se fosse um núcleo dentro dele que já vinha de antes. A gente parte desse princípio, né? Não é, o cérebro é novo, realmente, a gente nasceu, é tudo novo, mas o conteúdo já vem, né, com o espírito, né, com a consciência, vamos chamar assim, o ego, ele já vem com uma série de vivências, só que ele esquece. Ele chega aqui, nasce, né, criança, não sabe, mas conforme ele vai amadurecendo, crescendo, essas unidades, vamos chamar assim, de memória, né, essas informações começam a pulular. E é interessante que a gente pode fazer um gancho com um pesquisador que foi um dos que mais pesquisou vidas passadas, que foi o Ian Stevenson, né, um psiquiatra canadense, mas que morou nos Estados Unidos e fez toda a sua pesquisa lá, na Universidade da Virgínia,
e ele pesquisou justamente aquelas crianças que alegam ter memórias de outras vidas. Isso é muito impactante, né? Muito interessante. Como é que uma criança de 3 anos, 4 anos, às vezes ela não se sente, não reconhece aquelas pessoas, a mãe, o pai, ela começa a falar, você não é minha mãe é fulana de tal, e nomeia, e eu sou da cidade tal, e ela começa a dar uma série de informações que os... Descreve em detalhes, lugares, Exato, locais. que, assim, ninguém ensinou aquilo para ela, não tinha como ela saber, e os pais ficam assim, porque a criança às vezes é até um pouco mais madura pelo jeito que ela fala, e aí umas dezenas e centenas de casos que eles vão atrás, os pais ficam tão incomodados com aquilo, e vão, às vezes é uma cidade vizinha, às vezes é uma cidade mais longe, que eles fazem uma viagem para ir lá, e a criança vai guiando eles, reconhece a antiga família, reconhece a mãe, fala de detalhes que era impossível saber, por exemplo, o modo como ele faleceu, né, o acidente, quem foi, o carro que teve um acidente foi para o rio, ele morreu afogado, e aqui naquela cidade todo mundo conhecia aquela história, eles sabiam, muitos sabiam até o próprio retronome, vamos chamar assim, né, o nome da vida passada. Então veja, de alguma maneira essa memória vem para esse corpo, né? A consciência, o espírito, isso que de alguma maneira é a nossa manifestação, quando a gente encarna, como diz o Espiritismo, né? Quando a gente ressoma, quando a gente renasce, essa bagagem vem com a pessoa. Então, se a gente ficar mais atento a isso, a gente começa a ir acessando essas informações. Então, eu acho bacana porque já existem muitas evidências na ciência convencional, por exemplo, o laboratório que o Ian Stevenson criou, que está aí para qualquer uma pessoa poder estudar, tem dezenas de livros, né? Então, isso, a gente, na Conscienciologia, já parte desse pressuposto de que isso é ponto pacífico, mas existe um cosmos ainda para estudar dentro disso, de muitos detalhes, e como que a gente pode, né, melhor aproveitar essa condição e ajudar as pessoas, né, nesse contexto. Certamente, Pedro. A própria Conscienciologia é uma ciência, uma proposta muito nova, né? E ainda mais dentro a Serexologia enquanto subcampo dentro da Conscienciologia, né? Exatamente. Então ainda há muito a ser descoberto, a ser aprimorado, qualificado, né? E você colocou uma questão muito interessante da questão da memória, né? Que sem passado a pessoa não consegue planejar o futuro, né? Não consegue vislumbrar o que que ela quer, o que que ela vai ser no futuro, né? Então até vamos dizer assim, um raciocínio vamos dizer assim, de cientistas, pesquisadores que já falavam isso, ó, para você poder vislumbrar o futuro, querer um futuro, aplicar o futuro do que seja que você queira, né? Você precisa conhecer o seu passado, né? Então, tem que Exatamente. ter todo um arcabouço ali de cognição, né? A gente chama aqui retrocognição, né? Do que foi para trás, para você ter ali que faz parte da sua composição atual, né? De consciência, de indivíduo, para você poder realmente vislumbrar o que você vai querer fazer a partir daqueles aprendizados, daquilo que você aprendeu e, vamos dizer assim, Exatamente. aplicar o que você quer para o futuro, né? E é interessante você estar me fazendo pensar, porque mesmo se a gente fosse só pela lógica, assim, a pessoa parar e pensar, gente, não tem sentido a gente vir para cá e cada um tá aí vivendo de um jeito, uns têm dinheiro, outros nem tanto, uns têm mais doença, outros menos, né? Uma série de condições que é muito, acho que pobre pensar que isso tudo assim é o acaso, isso tudo é porque é assim, e aí a pessoa vai morrer e vai acabar, né? Não faz muito sentido. Então, pela própria lógica, pela própria filosofia, Terceiriza muito para a religião, porque Deus quis assim, né? Alguma coisa exatamente. E assim. aí, né, ou vai para o inferno, ou vai para o paraíso, quer dizer, é um pouco limitante pensar assim, né? A gente respeita, mas a gente acha que pelas evidências que a gente vai tendo, isso a própria história mostra, desde Platão, né, já se fala muito nesse aspecto, né, das vidas sucessivas, a gente acha então pobre, quer dizer, questionar isso já faz a pessoa pensar que não, deve ter uma razão de ser para as coisas serem do jeito que são. Né? E a gente, como você falou, a gente não precisa apelar para uma religião, para achar que é assim, para um dogma. A pessoa tem que investigar. E aí eu estava pensando uma coisa muito interessante, que é isso que você comentou, né? Quer dizer, quanto mais a gente sabe do passado, mais a gente pode planejar o futuro. Partindo dessa premissa, né? A pessoa que não admite, vamos considerar pedir para ela considerar por um instante.
Se ela veio para cá e ela, vamos dizer, considerando que tem uma razão de ser, ela veio para cá com algum propósito, quer dizer, tem alguma função ela está aqui. E aí é interessante porque a gente começa a perceber que, na verdade, ela, para vir para cá, muitos, né, para virem para cá, às vezes fizeram essa programação, né, planejaram o que seria bom eu fazer, como que eu posso aproveitar melhor essa vida. E como é que ele vai fazer isso? Tendo por base justamente o passado. Ele às vezes vai olhar e vai falar, não, na minha última vida, eu às vezes errei aqui, eu não fui tão ético ali, eu, por outro lado, acertei muito aqui, eu vou continuar nessa linha. Então, a pessoa faz um planejamento baseado exatamente no histórico dela mesma e daquele grupo com o qual ela convive. E aí a gente vai entender por que ela nasceu em determinada família e não em outra, em determinada classe social e não em outra. Quer dizer, aquilo tem uma função evolutiva, né? Tem uma função para ser o melhor ali para aquelas pessoas. Normalmente isso vem justamente para as pessoas voltarem a conviver, né? Terem uma maneira melhor de se relacionar. Às vezes as coisas não ficaram bem, né, no passado, ela volta. E nesses casos de criança, às vezes isso mostra, eles mostram isso. A criança nasce aqui, às vezes com 3, 4 anos, e ela ainda sente raiva de quem matou ela no passado, obviamente, ela fica com aquele desejo de vingança, quer dizer, o problema que aconteceu numa vida não desaparece de uma vida para outra. Então isso precisa ser de alguma maneira resolvido, ressarcido, né? Há a necessidade de uma Isso explica recomposição. muito como hipótese, Pedro, aquelas pessoas que às vezes se encontram pela primeira vez, se conhecem pela primeira vez, mas elas não se cheiram, Perfeito. né? Eu falei, olha assim, eu falei, pô, mas eu nem conheço a pessoa, mas assim, eu já não, sim, já não tô gostando da pessoa, ó, não fui com a cara dessa pessoa aí, Exatamente. né? De graça, Então, né? Assim, de graça, do nada, espontaneamente, não gosta dessa pessoa, o pessoal simplesmente. popularmente fala que o Né? santo não bateu, né? Exato. Então, é exatamente isso. Quer dizer, de alguma forma, você vê memória. Isso ficou registrado na cabeça da pessoa, ela não sabe aonde, ela não sabe localizar, ela não lembra, mas aquilo vem e ela fala, gente, como é que pode? Eu acabei de conhecer essa pessoa e é assim. E o inverso é a mesma coisa, né? Aquelas afinidades que acontecem, amor à primeira vista. Exatamente. Aqui tem um filme que fala, nunca te vi, sempre te amei, né? Quer dizer, mais ou menos assim. Quando encontra, aquilo tem uma afinidade muito grande. Então, você vê, é a memória ali embaixo das brasas ali, aparecendo, só que no nível consciente a pessoa não sabe de onde Fica vem, não muito lembra. intuitivo, né? Uma coisa meio intuitiva, mas que a pessoa não sabe traduzir. Veio como intuição, mas sem Perfeito. uma codificação ali, uma tradução muito clara, né? Exatamente. E se você for pensar, a vida humana é praticamente toda assim, porque as pessoas casam por isso, né, por uma afinidade, elas vão trabalhar juntas, às vezes, por uma afinidade, mesmo que ela não saiba. Ah, fui trabalhar sem querer na empresa tal, foi porque eu passei em um concurso, ou porque me chamaram e tal. Mas o que está por trás ali é essa lei fazendo os afins se atraírem, né? Que é uma espécie de uma memória que faz esse processo acontecer, né? Então, isso é muito interessante, né? E a nossa intenção é tentar justamente ir desvendando esses mecanismos, né? Quer dizer, o que rege essas leis, né? Eu costumo fazer analogia com a gravidade, né? Antigamente, uns séculos atrás, não se sabia Sim. o processo da gravidade, mas ela, a gente sabendo ou não, ela está funcionando. A pessoa admitindo ou não, ela está funcionando. Se eu pegar esse copo e deixar ele cair, vai quebrar. Então, veja, do mesmo modo, existe essa lei que está atuando sobre nós, que é essa lei da afinidade, vamos chamar assim, lei de causa e efeito, lei da causação cosmoética, tem vários, lei do holocarma, né, ou do karma. Então, são várias denominações para uma mesma realidade, que é isso, que vai explicar o porquê que as coisas são do jeito que são ou acontecem do jeito que acontecem. E a pessoa está dentro disso, e ela tem o livre-arbítrio nessa condição, porque a pessoa poderia perguntar, mas e o livre-arbítrio nisso? Está funcionando. A pessoa tem a decisão de poder ir ou não. Ela pode seguir nesse fluxo, pode ir contra esse fluxo e ela vai percebendo essa condição. Então, daí daria para a gente, né, aprofundar muita coisa. Mas eu acho que dá uma visão de conjunto para a pessoa que está nos ouvindo parar e pensar. As coisas são mais complexas do que parecem, né? Quer dizer, isso aqui que a gente está vivendo é muito mais sério, muito mais complexo do que muitas vezes a própria ciência admite, né? Há mais bastidores do que o próprio palco, vamos dizer assim, Perfeito. né? Totalmente isso. Da cena da vida, né?
É isso. Então, assim, Pedro, você até colocou uma questão aí que até respondeu uma pergunta que eu ia fazer para você, né? Que muita gente deve se perguntar isso. Tá, ok, vidas passadas, talvez possa existir mesmo, talvez faça algum sentido, mas para que eu vou estudar isso? Né? O que é que isso vai ser útil para mim? Uhum. Né? E você A justamente... gente é muito questionado nisso, porque a pessoa fala assim, o que interessa é essa vida, meu. O que que eu fiz, o que eu deixei de fazer, mesmo que tenha ou que não tenha, não interessa. Eu tenho que pagar meus boletos, eu tenho que, né, viver aqui, né, no rame-rame do dia a dia, e é perfeito, a gente concorda. A prioridade maior é a pessoa se sair bem nessa vida. O que a gente costuma ponderar é aquilo que a gente estava debatendo antes, quer dizer, quanto mais informação a gente tenha, mais fácil, mais assim, esclarecedor vai ficar essa vida. Ela vai entender mais os porquês, né, os bastidores dessa vida. Então, nada impede da gente levar as coisas de conjunto. Eu uso também aquela analogia do retrovisor do carro. Você está dirigindo para frente, mas daqui, né, toda hora a gente está olhando para ver se vem alguém, se alguém vai ultrapassar. A gente tem que ter essa noção. Então, estudar o passado é olhar no retrovisor, é a gente considerar que existe uma história de onde nós viemos. E aí, o que que ajuda muito? A pessoa vai tentar entender a raiz daqueles talentos que ela tem, que a gente comentou, a raiz das dificuldades pessoais ou interpessoais, quer dizer, com as outras pessoas, e aí ela vai ver que a coisa realmente, né, existe. O que é o ideal é a pessoa, primeiro, ela lançar a ideia na cabeça dela de que isso é uma possibilidade. Não, vamos, tem lógica, né? Vamos considerar, mas eu não tive nenhuma vivência, então vou deixar isso em aberto. Porque isso cria, né, uma predisposição para ela vivenciar um fenômeno que a gente chama, né, você citou aí, retrocognição, quer dizer, que é justamente ela ter uma lembrança de uma vida passada. E normalmente isso vem como um flash, às vezes, ou um enredo, ela tem como se fosse um sonho, ela vai dormir, por exemplo, e ela sonha, só que ela vê que é um sonho diferente, um sonho que ela às vezes está falando outra língua, está com trajes antigos, está num ambiente mais, né, de outra época, e aquilo incomoda ela, ela às vezes não entende bem, mas ali tem uma mensagem, ela entende qual é o conteúdo da mensagem. Ela às vezes localiza, não, naquela... Eu vi minha mãe lá, só que a minha mãe não era minha mãe, a minha mãe era uma irmã minha, ou era minha esposa. Então começa aquilo a chocar a pessoa, porque ela fala, nossa, mas como assim? A minha mãe é minha esposa, ou a minha mãe é minha irmã, numa vida passada. Então, esse fenômeno, ele é muito acachapante, ele é muito, assim, impactante para a pessoa, que ela fala, nossa, mas aquilo foi muito real. Então, esse fenômeno é o ideal para as pessoas vivenciarem, cada um no seu ritmo, né? Existem técnicas, existem várias formas disso acontecer. Eu citei num sonho, por exemplo, ela foi dormir e teve isso. Que, na verdade, seria uma projeção, né? Quer dizer, a pessoa pode ter uma experiência fora do corpo e ter essa lembrança de vidas passadas. Ela pode ter isso na própria vigília, né? Na própria vida humana, como você falou, às vezes encontra alguém e quando encontra alguém, às vezes aquilo tudo some, Já vem um flash ali um a tela. flash e ela começa a ver como se fosse um filme na frente dela rapidamente. Daqui a pouco ela volta e fala, uai, né, eu vi uma cena aqui e tal. Então, esse fenômeno é o que vai ajudar a explicar tudo isso que a gente está conversando, né? Então, o ideal é que a pessoa procure comprovar para ela mesma essa realidade das vidas passadas através desse fenômeno, que é também um outro, vamos dizer assim, universo de manifestações, como a gente está falando. Pode vir em sonho, pode vir na vigília física ordinária, pode ser só um flash, pode ser um enredo grande, pode ser que a pessoa esteja dentro do corpo, fora do corpo, enfim, tem várias possibilidades. Mas a base de tudo é ela admitir que a memória pode voltar. Então é como se fosse assim uma regurgitação da memória. Nós temos a nossa memória aqui, né? Eu lembro que hoje eu trabalhei, né? Que hoje eu fui, por exemplo, almoçar com a minha esposa. Minha memória está aqui, eu tô lembrando. Mas de repente ela pode ser invadida por memórias de outras vidas ou que a gente é outro tipo, né? A memória entre uma vida e outra, né? A memória de onde nós estávamos antes de renascer aqui. Então esse é o fenômeno chave para explicar tudo isso. Você vê, essas crianças que o Ian Stevenson, né, e a equipe dele estudou, elas já vêm com aquela informação. Então, não é que elas acessaram um trecho de memória. Aquilo é como se tivesse uma continuidade. Ela nasceu como se ainda tivesse naquela vida. Que às vezes até isso não é o ideal, mas é o que está acontecendo.
Então, para nós, o ideal é que a pessoa tenha a vida dela, como a gente estava comentando, e ela comece a se predispor a essa condição da retrocognição para ela tirar esses benefícios, né? Aurir esses benefícios. Entender por que ela está naquele contexto. Tem muitas pessoas que, né, isso acontece com todos nós, às vezes, de ter, às vezes, uma dificuldade específica. Então, a pessoa, às vezes, a questão financeira não vai para frente, né? O outro é a parte afetiva, o outro é a parte, vamos supor, de estudo, enfim. E aí isso, às vezes, vai ser explicado em função de traumas do passado, em função de condições que ela, de alguma maneira... De ações, né, que ela Exatamente, que ela teve no passado. Então, ela vai ter esse benefício de poder resolver esse problema quando ela entende a causa, ou pelo menos quando ela vai buscar entender esse processo, entendeu? Então, a retrocognição acho que é a base disso tudo que a gente está comentando, né? Que é essa lembrança de vidas passadas. Eu acho que é importante isso que você colocou, Pedro. Você colocou enfim, um ponto aí que foi crucial, né, na autocomprovação, né? Que a gente vê aí, enfim, atacado nos conteúdos, né? É as pessoas exporem essas ideias, esses conceitos, né? Enfim, aí atribuem a um processo mais místico e não fica com uma crença, né? Um acreditar, sem a pessoa se autocomprovar, ele toma aquela informação pronta e toma como uma lógica, como uma verdade, né? Uhum. Mas pelo conceito que a gente estuda aqui na Conscienciologia das vidas passadas, dessa retrocognição, né? Justamente você ter autocomprovação. A gente não está aqui para convencer ninguém, né? Existem técnicas, né? Com qualquer fenômeno que a gente estuda aqui na Conscienciologia, né? Vidas passadas, experiências fora do corpo. Se dá técnicas para você mesmo se auto-investigar, né? Você mesmo aplicar e ver se isso ocorre de fato e se faz sentido para você existir ou não esse fenômeno, né? Perfeito, porque querendo ou não, vamos dizer, é um mundo desconhecido, vamos chamar assim, né? Um mundo que às vezes é oculto para a pessoa, ela não domina aquilo. Então, quanto mais a gente puder se calçar com informação, como você comentou, com experiência pessoal, melhor. O que a gente acha que é assim, a melhor abordagem é a abordagem mais racional, realmente, que é essa de pesquisa. Então, o ideal é a pessoa ler primeiro, né, compra ou consulta ou vai na biblioteca e vê todos esses livros de pessoas sérias que já escreveram sobre o assunto, né, daí o caso aí do Ian Stevenson, por exemplo, no Brasil tem pesquisadores que também fizeram uma pesquisa parecida, então ela vai tendo ali as próprias conclusões. E isso vai criando chance para ela poder ter essas vivências que aí é mais impactante ainda, né, mais autocomprovatório ainda. Então, para ela não ficar à mercê, justamente, né, de pessoas, de gurus, de mestres, de, sei lá, até de professores nessa realidade. Então, a gente estimula muito isso, a gente acha que quanto mais as pessoas puderem experimentar, menos elas vão ser manipuladas dentro desse ou de outros contextos, né? Então, essa realidade das vidas passadas é bem isso. E junto a essa inserido, né, nessa autoexperimentação, criar essa cultura intelectual, né, Pedro? É importantíssimo, porque para a gente estudar o nosso passado, se a gente quer estudar o nosso passado, a gente precisa estudar a história, né? Total. E mesmo assim ainda questionar a história, né? Porque existem também, pode acontecer, por exemplo, de você ter uma visão de vida passada, uma experiência ali, né? Mas de um determinado contexto, acontecimento histórico ali, que você viu aquela coisa, você estava ali, eu falei, pô, mas no livro de história falava Não foi bem diferente. assim, né? Não foi bem Falava assim. diferente. Como é que é esse negócio aí, né? Exatamente. Então é questionar essa cultura intelectual de você ler, ver o que é que estava escrito ali, mas mais uma vez, né, se volta à questão da autocomprovação, né? Você se autocomprovar até pelas ideias do que é já colocado oficialmente na história, né? Isso é muito interessante, porque a história já né, já é um clichê até certo ponto, se sabe que é a versão dos vencedores, né? Quem tinha o poder, ou quem escreveu, que deu aquela versão. Então, o ideal, como você está ressaltando, é a gente ter uma visão de conjunto maior, né? A pessoa ser mais erudita, né? Ela estudar mais, ela caminhar para a polimatia, porque ela vai ver a versão de um, a versão do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, e ela vai ter ali um chance de ver o que faz mais sentido, né? Ela vai juntando os pontos, e aí para ela depois poder ter a própria versão dela, dependendo se ela
às vezes realmente participou daquele contexto que ela está estudando no passado, ela pode chegar nisso que você comentou mesmo, falar, olha, eu lembro que não foi bem assim, ou que a tendência é que seja mais para a versão daquele historiador do que para o outro, né? Quer dizer, ela começa a ficar mais partícipe, né? Ela vai se motivar mais, isso é o ideal, a gente considera. Você sabe que na Conscienciologia a gente tem justamente uma especialidade que é a para-história, né? Que é a história a partir dessa perspectiva, que é exatamente isso, né? Quer dizer, a gente poder olhar, e nesse livro eu tenho uma seção sobre para-história que eu dou essa abordagem. Quer dizer, você vê os fatos humanos, só que do ponto de vista extrafísico, né? Do ponto de vista espiritual, vamos chamar assim, do ponto de vista das outras dimensões, e aí você consegue justamente ter uma visão de conjunto maior. Então, o ideal é isso, não tem jeito, a gente tem que fazer o dever de casa, que é correr atrás, é estudar, é questionar, é experimentar, porque aí a pessoa fica mais lúcida, né, para essa realidade toda. Com certeza. E dentro dessa área da para-história, tem que englobar também a retrocognição, logicamente, né? Essa visão das vidas passadas, Sem dúvida. para você poder entrar no campo da para-história e ver o que de fato, né, aconteceu. E você vê, é muito interessante, né, porque falta até lucidez para todos nós, né? A gente está buscando essa condição. Mas, por exemplo, se a gente tivesse mais lucidez, se a gente tivesse mais experiência, a gente ia entender mais o mundo que a gente vive mesmo. Então, veja os nossos políticos, né? Que vou generalizar aqui, mas muitos são corruptos, né? Sim. E aí você, com essa visão de vidas passadas, você já sabendo, vamos supor que você saiba quem foram ou de que grupo eles vieram, você fica mais lúcido para saber qual é a tendência deles, porque uma premissa que a gente parte nos nossos estudos é que a pessoa muda muito pouco de uma vida para outra, né? Demora para mudar. Então, se a pessoa já vem com, vamos dizer, um mau hábito, ela tende a manter aquele mau hábito. Então, eu costumo ter uma hipótese que eu acho que ajudaria muito a mudar o mundo, que é a que eu chamo de seriexocracia. Quer dizer, o governo a partir dessa realidade das vidas passadas, a partir da realidade da serialidade existencial. Porque aí muda tudo, porque a gente seria capaz de saber quem tem mais pendor para ir para a área da política, porque já se saiu bem no passado, a gente teria a condição de entender as afinidades, a gente teria condição de entender os grupos que não se dão bem e tentar ajudar na reconciliação. Então, eu acho que isso tudo vai caminhar aí, sei lá, alguns milênios para frente, para esse nível de lucidez serexológica aumentar e a pessoa já vir para cá sabendo mais da história dela. Então, você imagina, a gente está engatinhando, né, nisso. Então, hoje eu tenho uma hipótese de retrovida, que eu conheço de uma vida passada, uma ou algumas, você também, vamos supor, a Jéssica também, a Rafa também, vamos supor, outras pessoas. Imagina, isso é uma loucura, porque você começa a ter uma visão de conjunto de quem se dá bem com quem, de quem já foi exitoso numa área e o contrário. Então, a chance da gente aproveitar mais essa vida do ponto de vista ético, né, ou cosmoético, como a gente chama aqui na Conscienciologia, aumenta muito. E também de tentar, às vezes, blindar certos aproveitadores, né, como a gente está citando aí, como o caso de alguns políticos, de falar, não, olha, você vem errando com isso aí há 10 vidas, vamos parar, porque você vai ter que tentar outra coisa, entendeu? Estou extrapolando, mas a ideia é um pouco essa, a pessoa tem que mostrar, e se o passado vai ficando cada vez mais presente, né, com perdão do trocadilho, Sim. A gente consegue fazer mais profilaxia. E a ideia da Conscienciologia é ajudar nisso. Sim. Se todos nós soubéssemos mais do nosso passado, a gente ajudaria muitas pessoas e nos ajudaria, porque a gente iria atrás das nossas deficiências de um modo mais lúcido, porque é muito interessante, Emanuel, quando a gente, você sabe disso, né, mas falando para o pessoal, quando você tem lá esse fenômeno da retrocognição, uma vez, daqui a pouco você tem outro, e tem outro, passa um tempo, tem mais um, tem mais um, tem mais um, você vai chegando dentro de um nicho, um contexto, uma época, e você vai como se fosse assim, se encantoando. Você se viu de diferentes perspectivas, já sabe onde é o país, já sabe mais ou menos qual é a época, aí tem uma experiência que alguém chama um nome, aí você fala, nossa, me chamaram desse nome.
e daqui a pouco você vai delineando uma hipótese. E se essa pessoa ficou registrada na história por algum motivo, vamos supor que ficou, você pega lá e fala, nossa, será que eu fui essa pessoa? Aquilo é muito impactante, porque a história, por mais que ela seja sujeita a chuvas e trovoadas, tá ali, a pessoa foi, sei lá, um médico, foi um político, foi um agricultor, ou foi da monarquia, e aquilo é muito impactante, é como se fosse um espelho para ela, porque ela se reconhece naquilo e fala, nossa, esse cara realmente fui eu, essa mulher fui eu, como é que fica isso? Então isso traz um nível de mudança, né, de possibilidade de mudança, de reflexão, da pessoa olhar mais a fundo essa condição que é extraordinária, é fora de série, assim. Então, a pessoa leva mais a sério, sabe? Quando essa realidade se impõe para ela. Então, você imagina se um grupo maior, né, tivesse essa lucidez. Eu acho que a gente caminharia para um mundo, pelo menos, mais maduro, assim. As pessoas ficariam mais atentas naquilo que elas estão fazendo, porque elas tenderiam a pensar assim, puxa, será que eu não estou repetindo, né, os meus erros? Será que eu estou indo pelo caminho certo? A reflexão seria mais, acho que mais nesse sentido, mais profunda, né? É onde a gente quer chegar, né? Sim, sim. De uma coisa eu sei, Pedro, assim, no dia que chegar nesse nível, né, de visão espiritual, multidimensional, né, que chamamos aqui na Conscienciologia, né, não vai existir nem pessoas para temer isso, né, para temer a ficha, né, suja, né, alguma coisa nesse sentido, porque já vai ter uma cultura em cima daquilo, né? Perfeito. Uma cultura criada pelas próprias pessoas, pelas pessoas da sociedade, pelos líderes, né? Então vamos ter líderes ali, né, nessa ocasião, já muito mais avançados, né, em termos de maturidade, né? A ideia Então vai ter essa ideia de não só vai embarcar, eu acho que não só a questão a visão das vidas passadas, como também essa visão da saída fora do corpo, que existe uma vida além do físico, do material, que existem diversas dimensões, né, além do físico, né? Então acho que vai ser né, vai uma mudar muito. condição aí planetária de outro nível, né? É o que nós estamos tentando, né, na Sim. Conscienciologia. Quer dizer, aqui a gente já tem algumas dezenas aí de pessoas que têm hipóteses bem, né, razoáveis de retrovidas, né? Muitas são conhecidas. Então você começa a ver que é uma minoria, né, minúscula, muito poucas pessoas, mas que é como se fosse um embrião, né, dessa condição. A gente começa a entender como é que esse mecanismo de uma vida para outra acontece, como a gente estava comentando, né? Como é que a memória ela se apresenta, como é que o grupo, né, se compõe dentro dessa condição. Então, isso muda muito, né? Você vê, nesse livro, eu abro ele falando da memória, que é essa base, explicando esse mecanismo que nós chamamos da holomemória, essa memória integral, essa memória que vem de uma vida para outra, né, para a pessoa entender que essa vai ser a base. Fala um pouco, né, uma sessão inteira sobre esse fenômeno de retrocognição, e eu vou terminar lá o livro na última sessão falando do preparo das próximas vidas. Quer dizer, nós chamamos aqui de um revezamento, né? A pessoa vai revezar com ela mesma. Então, o que eu posso fazer hoje para já preparar a próxima vida? Quer dizer, se nós estamos estudando a vida passada, a gente não sabia nada disso no passado. A gente ia vivendo do jeito que dava, tentando fazer ali, né, o melhor ou até o pior na época, não sei, a gente foi vivendo. E aí hoje não. Hoje a gente fala, ó, se a gente tem essa premissa, se eu já comprovei para mim mesmo que isso é um fato, como é que eu posso agora profissionalizar mais a minha evolução? Então, o livro termina com técnicas, né, e vamos dizer, capítulos que ajudam o leitor a pensar nisso. É óbvio que, assim, isso não é para amanhã, mas é para a pessoa ir pensando. Vou dar um exemplo prático, que é uma técnica que a gente usa muito na Conscienciologia, que é você escrever algo que você vai recuperar na próxima vida. Então, vamos supor, eu escrevi esse livro aqui, se eu recuperar na próxima vida, fica mais fácil de eu lembrar que eu fui o Pedro Fernandes. E aqui dentro tem a hipótese de quem eu fui na outra vida. Então, eu já pego, né, a coisa lá na frente. Então, a mesma coisa agora. As pessoas que estão predispostas a estudar vidas passadas, elas podem parar e pensar, será que eu não escrevi alguma coisa? Né? Em que área que foi? Em que linha que foi? Será que eu escrevi um romance? Será que eu escrevi um dicionário? Será que eu escrevi um jornal? Fui jornalista, vamos supor? E ela vai ver as temáticas, o que ele tinha interesse, né? O que ele fez de bom, o que ele não fez tanto assim.
e ela tem a possibilidade nessa vida de retomar isso para melhor, para ver o que ela vai fazer nessa condição. Então veja como que as possibilidades vão se alargando, né? Porque a gente não comentou, mas é bom falar que é muito comum na sociedade nossa, humana, tratar o tema de vida passada um pouco de modo jocoso, né? Assim, fulano foi Napoleão, ou foi Maria Antonieta, ou sempre foi um rei, uma rainha, sei lá o quê, né? Tem sempre um pouco essa Fica uma coisa meio recreativa, essa né? brincadeira. Levando a brincadeira, né? Exatamente. Então a gente, né, ri junto, tá tudo certo, isso acontece, mas a gente começa a ver que a coisa é um pouco mais, né, profunda do que isso, e aí olha as possibilidades que isso, né, que a coisa alcança, né? Quer dizer, até pensar, não, um exemplo prático, né? Uma vez eu tive uma experiência dessa que a gente falou aí de saída do corpo. E aí eu me encontrei com uma pessoa que estava justamente preparando a vida que ela ia ter, né, dali a alguns anos. E justamente ela estava, a preocupação dela era tentar criar mecanismos dela lembrar de coisas que ela já mexia antes. E aí é engraçado porque ela, lá no mundo espiritual, vamos chamar assim, nós chamamos na dimensão extrafísica, ela foi para um ambiente que ajudava ela a lembrar. Então, vamos supor, a pessoa tinha sido médica. Então, ela estava trabalhando como se fosse num hospital antes de nascer, para aquilo fixar na memória dela, para ela, desde pequena, querer ser médico. E aí ela, entendeu? Ela vai... Então, você vai unindo uma vida à outra. O que, falando em unindo, eu lembrei, o que une, vamos dizer, que amarra esse livro todo, é justamente o que eu chamei de mnemocontinuismo. É isso que eu acabei de falar, quer dizer, como que nós podemos ir costurando a nossa memória? O que a gente gosta de fazer, o que a gente precisa fazer, com quem que a gente trabalhou antes, né, com quem que a gente deve trabalhar e assim por diante. A gente Então, tem essa lucidez no dia a dia, né? perfeito. Essa continuidade consciencial, como a gente chama aqui, ou continuidade vamos dizer assim, Mnemônica, né, da mnemônica, memória. né, da memória, exatamente. Então é isso, quer dizer, como que a gente pode fazer isso? E aí a gente tem, no livro eu explico isso, a memória interna, que é essa da retrocognição, aquilo que está tudo na nossa cabeça, e a memória externa que está aqui. Então a gente usa uma coisa junto da outra, faz um sinergismo aqui, um bem bolado. Então eu quero lembrar, né, que isso é importante para mim. Então eu vou escrever um livro para deixar isso, lógico que não é só para mim, é para ajudar as pessoas, mas em primeiro lugar para mim. Porque o autor que pega o próprio livro, a tendência dele é ter mais impacto, é lembrar mais, é gostar mais. A pessoa às vezes não vai lembrar de cara, mas ela fala, nossa, eu adoro esse assunto, eu adoro esse tema e tal. Então, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai conseguindo perder menos tempo de uma vida para outra. Aquilo que a gente falou antes, a pessoa nasce, ela esquece, ela tem um cérebro novo, às vezes um país novo que ela vai nascer, é tudo zerado. Então, para ela se garantir e de tentar lembrar mais cedo, o ideal é que ela já faça o trabalho aqui, do ponto de vista de escrita, porque isso vai fixar na cabeça dela e ela vai lançar como se fosse aquelas garrafas com um recado dentro, né? Com uma escrita dentro que a pessoa joga no mar, né? Ela lança esse livro, quem sabe esse livro não vai voltar para ela na próxima vida e ela vai ter esse impacto. Quer dizer, então, veja, isso é muito transcendente, né? A pessoa vai pensar, nossa, mas como é que eu vou viver com isso, né? Mas a ideia é exatamente essa, ela tem a vida dela normal e ela começa a ponderar sobre essas condições para ela poder tentar ir, né, chegando nesse nível, amarrando essas condições, né? Não é fácil, mas a proposta é essa. Sim. Pegando esse gancho aí, Pedro, vamos falar um pouquinho da sua casuística pessoal, né? Vamos. O pessoal aqui, pô, o cara é estudioso nesse passado, deve ter coisa aí para que já tenha descoberto, já tenha confirmado, mas assim, saber explicar um pouquinho da sua casuística, né, da personalidade que você descobriu, né, e como você, né, que eu acho que muita gente deve se perguntar, né, como é que você tornou isso com uma certeza para você, né? O que é que te fez ter essa certeza íntima, né, comprovatória de que de fato você foi aquela personalidade específica, né? Muito bom. Vamos lá. E a minha história, ela começa muito cedo, eu tinha muitos fenômenos, né? Principalmente fenômenos de saída do corpo. Então, desde pequenininho que eu tinha o que nós chamamos de catalepsia, né? Na projeciologia, se conhece na medicina como paralisia do sono, né? O jovem, ou qualquer idade, mas é mais comum no jovem, às vezes, acordar à noite
e não conseguir mexer o corpo. A pessoa está acordada, está lúcida e não consegue se mexer. Em geral, isso dá uma agonia. A pessoa acha que vai morrer, a pessoa acha que está doente e ela fica agoniada, agoniada. E quanto mais agoniada, pior fica, porque ela não consegue se mexer, enfim. Então, eu tinha muito essa condição. Um belo dia eu falei, olha, não vou mais lutar contra isso, deixa, vou, enfim, relaxar, estava morto, descansado. E aí eu tive isso que nós falamos da experiência fora do corpo lúcida. Me vi saindo do corpo, indo até o teto, lucidamente, olhei meu corpo, quando eu cheguei lá no teto eu voltei e acordei. E aquilo explicou uma série de coisas e a partir dali eu comecei a ter várias dessas experiências. E uma delas foi, isso eu estava já na medicina, eu estava no primeiro ano de medicina, que eu tive uma experiência em que, né, uma senhora dessas, vamos dizer, desses espíritos me ajudou, me levou para um local que lá era como se fosse um cinema que estava passando. Ela, como se ela tivesse feito assim, e é como se tivesse aberto uma porta, e eu olhei e vi uma cena de eu escrevendo, eu estava de costas, como se eu estivesse olhando de cima para cá, só que mais distante, assim, de lado, e eu estava com uma espécie de uma lamparina aqui, tinha uma janela desse lado, a mesa encostada na parede, vários livros aqui, eu estava ali escrevendo, e eu vi, né, o meu rosto como que era, e eu entendi que aquilo era eu em outra vida, mas eu tinha nessa ocasião 21 anos, se não me engano, 20 anos. E aquilo ficou por ali, quer dizer, entendi que era eu, mas não fui atrás. Passa o tempo, eu estou num jantar, e passou o quê? Ó, 2001, 1996 a 2009, né? Passou muito tempo. 2006, 10, 13 anos. 13 anos depois, eu estou num jantar, né, com o professor Valdo, a gente está falando desse processo de vida passada, e a gente estava estudando o caso, né, de uma pessoa que estava estudando o Darwin, o Charles Darwin, e o professor Valdo, no meio do jantar, ele falou, olha, a gente está falando muito de Darwin, está tudo certo, mas a gente tem que tentar encontrar o Littré, Émile Littré. Todo mundo, Émile Littré? Ninguém, né, conhecia. Mas por quê, Valdo? Porque ele defendeu, né, foi um dos que mais defendeu o Darwin na França. Então a gente tem que saber onde ele está, né? E aí, no caso, ele olhou para mim, começou a rir e tal, e eu senti o que nós chamamos aqui de um banho de energia muito, muito intenso. E eu tirei o papel do bolso e anotei. E fiquei intrigado com aquele nome, porque eu já conhecia um Littré da anatomia, quando eu estudei medicina. Esse nome me marcou muito, porque no primeiro ano de medicina a gente faz anatomia, disseca cadáver e tal, e existem lá as glândulas de Littré, né, na próstata e tal. E eu achei que era esse cara. Falei, deve ser esse cara, porque Littré e tal. E aí, quando eu cheguei em casa, eu tinha justamente, por coincidência, comprado um livro que eu gosto, né? Eu tenho uma coleção de livros de história da medicina. Tinha trazido um livro de Porto Alegre, comprei na PUC de Porto Alegre, porque eu fui no congresso médico. E aí, quando eu fui ver, eu vi que tinha era como se fosse um dicionário de história da medicina, tinham dois Littrés. O Alexis Littré, que era esse da anatomia, e o Émile Littré, que era um médico e dicionarista, que escreveu um dicionário da língua francesa. E quando eu vi o rosto dele, a foto, eu falei, nossa, eu tive isso que a gente falou, desse reconhecimento, assim. Sim. E aí eu fui para a internet, vi outras fotos dele, lembro quando eu vi uma foto dele mais novo, aquilo me impactou muito. E aí chamei, né, a minha duplista, a Cristiane, e ela ficou impactada. Quando a gente leu ali o que ele fez, tinha um resuminho, assim, da vida dele, o que ele estudava, batia muito com as coisas que eu estudava aqui também. Então, aí surgiu essa hipótese, né? E quando eu vi a foto, eu lembrei dessa experiência da projeção. Falei, cara, sou eu. E aí comecei a estudar como se fosse, voltei a conversar com o professor Valdo, na época, né, ele falou, não, vai estudando, ele não deu muita força, e eu fui acumulando evidências, fui atrás da bibliografia dele, né, comprei a biografia, ele tem um artigo, né, para encurtar a história, ele tem um artigo que ele escreveu, que foi traduzido como Eu Fiz Meu Dicionário, que é um relato autobiográfico de como foi, né, os bastidores da escrita desse dicionário. Quando eu encontrei
uma versão desse livrinho em inglês, até uma tia minha que morava nos Estados Unidos me ajudou, comprou num sebo lá e mandou, e eu comecei a ler, aquilo me impactou bastante. E aí eu até mostrei para o professor Valdo, ele falou, não, traduz isso porque vai ajudar as pessoas que estão querendo escrever livros. Porque lá ele fala, dá algumas dicas, né, como é que foi esses bastidores. E aí, li a primeira vez, li algumas vezes, não tive nada, mas a gente começou a traduzir essa obra, né, atualmente ela está, né, existe o livro Homo Lexicógrafos, que conta essa história e tem essa tradução em português lá. Quando a gente estava traduzindo, eu fui ler de novo, porque eu estava fazendo ali a revisão da tradução, e aí eu tive uma experiência dessa de retrocognição, uma outra em que eu estou sentado numa espécie de poltrona baixa, assim, tipo isso aqui, só que um pouco mais baixa, verde, musgo, bem desgastada, assim, e tem um homem alto, assim, na minha frente, branco, ruivo, me dando como se fosse uma chamada, assim, uma bronca. E do meu lado esquerdo aqui tem vários papéis, assim, espalhados pelo chão, umas caixas, e lá no fundo tinha uma lareira. E no livro ele fala exatamente disso, porque esse homem era um amigo dele, que era o editor dele, que era o Hachette, e ele, quando foi visitar o Littré, ele viu que o Littré estava revisando o dicionário, deixando ali e estava próximo do fogo. Não estava tão próximo, mas o editor ficou de cabelo em pé, porque falou, você está louco? Esse negócio vai pegar fogo aqui, a gente vai perder todo o trabalho e tal. E aquilo me fixou na memória, porque foi um conteúdo emocional, porque ele ficou realmente muito, muito bravo, e eu tive essa experiência de reviver, de fato, essa condição. Enfim, e aí tiveram outras experiências que com o tempo eu fui acumulando, de sincronicidades, né, de experiências retrocognitivas, outras dicas de amparadores, né, de próprio professor Valdo, e essa hipótese foi, né, se consolidando. Então, ele não é muito conhecido, né, na língua portuguesa, aqui no Brasil, mas para quem não conhece, ele então fez medicina, ele não chegou a se formar em medicina porque ele teve que trabalhar para sustentar a família, porque o pai faleceu na ocasião, continuou atendendo na medicina, mas ele enveredou mais para a área intelectual. Foi ser tradutor, ele ficou muito conhecido em função do positivismo, porque ele foi um discípulo de Comte, né? Depois ele rompeu com Auguste Comte, do positivismo, foi um político, enfim, e ficou mais celebrado na França por fato de ter escrito o dicionário da língua francesa. Então veja, aí, né, costurando com o que a gente estava comentando, eu olho para isso e falo, e agora? Né? O que eu preciso fazer com isso, entende? Isso justifica muito dos meus gostos, né? O fato de eu já gostar de dicionário, eu comecei a voluntariar no Holociclo, né? Para quem não conhece, o Holociclo é um local aqui, como se fosse uma biblioteca de dicionários que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, aqui no CAEC, além de outras coleções, mas... Na Cognópolis, né? Na Cognópolis, no nosso bairro. E eu de Brasília, que eu morava em Brasília, já pedia para a própria Cristiane a lista, que é a chamada Mancolista, né, a lista de faltantes, que não tinha na nossa coleção de dicionários aqui, e ia nos sebos em Brasília para mandar para cá. Então esse assunto sempre me fascinou bastante, esse problema do estudo, da cognição, da erudição, né? Eu sempre me interessei, não que eu fosse ou que eu seja erudito, mas eu sempre admirei muito as pessoas que são assim, enfim, uma série de condições. Então veja, é a chance justamente de tentar entender isso e trazer para a vida atual. Aí, por outro lado, ele era positivista, era materialista, ele não admitia isso, nada disso que a gente está comentando aqui. Então, quando eu venho hoje e estudo essa condição toda, é uma forma de desdizer aquilo que ele disse, né, ou falar no nível mais avançado, que além dessa cognição que a gente pode ter aqui, a gente pode ter a gente chama de paracognição, né, esse conhecimento dessa realidade multidimensional, por exemplo, entende? Então, você começa justamente a unir uma vida com a outra de uma maneira mais lúcida, né? Mais consciente, você sabe o que você está fazendo. E nada disso significa que eu tenha que esquecer da minha vida para viver como ele viveu, ou retomar a vida dele, não. É simplesmente um parâmetro, uma realidade, né? Ele teve a vida dele lá, entre aspas, né? Teve lá... Ele que eu digo separando, né? Como se fosse eu, mas enfim, ele teve a vida dele, eu tenho a minha. Só que a gente parte do pressuposto que é a mesma pessoa, mesma consciência,
mas eu não posso confundir as bolas. Eu tenho que pegar ali o que interessa para essa vida atual. Então, a cada vida que nós temos, existe um propósito a mais, a maior, né? A gente tem que partir daquela base para mais, entende? Fazer mais, ajudar mais pessoas. Então, se ele escreveu muito, eu tenho que, teoricamente, escrever mais ou numa qualidade melhor. Se ele foi um líder intelectual, eu tenho que tentar fazer isso a partir de ideias mais avançadas, por exemplo, e assim por diante, entende? Então, a gente vai tentando costurar. Agora, você veja, isso é uma vida. Nós tivemos aí, né, quiçá milhares, não sei. Então, essa pesquisa ela vai continuando. Eu sabendo o jeitão do Littré, quando a gente vai estudar, ele tinha um temperamento monástico. O que que significa isso? Muito fechado, mais introvertido, né? Trabalhava com poucas pessoas, mais aquele intelectual mais fechadão. Então, e cercado por gente da religião. A esposa era muito religiosa, a filha era muito religiosa, foi perseguido por um bispo por conta das ideias dele. Então, na Conscienciologia, a gente olha e fala, ele deve ter vindo desse meio. Então, ele deve ter sido ex-monge, gente que já gostava de estudar, mas que era da religião, deve ter rompido com a religião, por isso que teve vamos dizer, as pessoas foram atrás dele. Enfim, a gente começa a ter uma visão de conjunto um pouco maior da provável trajetória dele. Então, eu olho para a minha vida atual, encontro ecos, né? Encontro como se fossem, assim, elementos desse passado, né? A própria Cristiane estuda muito vidas no contexto religioso. Então, você vai vendo que essas coisas tendem a se repetir. A Cristiane, sua esposa. A Cristiane, minha esposa, exatamente. Ela tem hipótese de vida nesse contexto também, religioso e no próprio contexto do Littré. Então, veja, a gente tem alguns princípios, né, na Seriexologia. Por exemplo, ninguém perde ninguém, né? As pessoas elas tendem a voltar a se encontrar, como a gente estava conversando antes. Onde tem uma personalidade que a gente conheça, nós chamamos de personalidade consecutiva, né? Que você conhece a vida passada, em geral, as pessoas que estavam ali ao redor tendem a estar na vida atual também, próximas ou ao redor. Então, partindo desse princípio, a gente tende a ir pesquisando, vendo onde as pessoas estavam, né, ou estão. Eu chamo isso de busca grupocármica ativa, quer dizer, você vai atrás da pessoa, né? Se o Littré, por exemplo, conviveu lá muito com Comte, né? Onde será que está o Comte, Augusto Comte hoje? Será que ele continua lá na Europa? Será que ele veio para o Brasil? Né? Os amigos mais próximos do Littré, será que eles não estão aqui? E assim por diante. Então, veja, é uma pesquisa muito interessante, que vai muito além simplesmente do fato de querer saber quem foi ou deixou de ser, né? Ela começa a ter um caráter mais assistencial, porque eu quero saber onde estão meus amigos, né? Onde estão os meus desafetos também, para tentar melhorar a relação, para tentar ver se eles estão bem, né? Então, essa é a nossa noção de karma, né? Exatamente. Pedro, essa questão de você, por exemplo, encontrar os desafios do passado e você tentar melhorar ali, conversar, ainda mais se você tiver lúcido, né? De que, de fato, você identificou algum problema com aquela pessoa. Não, deixa eu melhorar, deixa eu tentar dialogar com essa pessoa, né? Para ver se a gente termina essa vida limpos aqui, né? Para que possa ali ter melhores relações, né? A gente pode dizer, de modo assim mais até resumido, que a moeda da evolução é isso. A moeda é você ajudar os outros. E ajudar os outros não significa só dar comida, dar dinheiro, não é você ajudar a melhorar a relação, a ver o que você pode fazer para deixar as coisas mais harmônicas. Então, esses nossos desafetos, a gente sabe que não é fácil, porque a coisa pega, você fala assim, nossa, uma pessoa, ela pensa A, eu penso Z, né? É difícil. Então, esse esforço de realmente compreender a pessoa, olhar o lado dela, a gente busca muito olhar o talento que a pessoa tem, né? Você, às vezes, não vai com a cara da pessoa, você fala, mas o que ela é boa? Não, você vê, essa pessoa é boa, ela é uma liderança, ela tem aquele traço forte, fora de série, e você vai quebrando um pouco aquele mal-estar que havia. Então, nesse processo kármico, que é o que, vamos dizer, sustenta toda essa evolução, o segredo é a gente partir disso, partir dessa ajuda. Quer dizer, essa é a moeda. Se a gente se desarma e quer ajudar de alguma maneira, mesmo que seja, às vezes, não fazendo nada, mas você já não ataca a pessoa, já não critica, já não fala mal, já não faz fofoca, já não lança uma energia negativa, você já está melhorando ali a relação. Já é um primeiro passo
para a coisa começar a melhorar, para depois você poder conversar com ela e as coisas acontecerem, né, dali para frente. Então, veja que toda essa pesquisa, ela é embasada nesse processo assistencial, quer dizer, a curiosidade de saber quem foi tem que ser, vamos dizer, embasada nisso, que tem que ter uma intenção assistencial, porque é uma responsabilidade muito grande a gente saber, né, quem a gente foi, que a gente vai começar a lidar com informações, né, da vida passada, da vida atual, o que eu faço com isso. Então, para a coisa não ficar assim ociosa, a gente tem que ter uma aplicação. E essa aplicação é exatamente ajudar os outros, escrever, falar, olha, eu tive uma experiência assim, ver se faz sentido, né? Olhar outras pessoas que estudaram, como a gente comentou no início. Então, acho que por aí você vai ajudando as pessoas a destrincharem a própria história. Eu sempre digo que eu acho que é muito legítimo a pessoa querer saber da onde ela veio, com quem que ela estava, né? As vidas que ela teve, as vidas marcantes que ela, porventura, né, teve. Então, isso é muito bacana, porque é um patrimônio dela. E aí não é fácil, mas ela tem como correr atrás. Ela tem que estudar, tem que fazer experiência, tem que ter retrocognição, como a gente comentou antes. Então, eu acho que é muito legítimo a pessoa, né, poder. E aí tem uma parte que acho que vale a pena a gente comentar, que eu estou lembrando aqui, que é o seguinte: toda essa realidade a gente vive num meio que a gente chama energético, né? Então, por isso que a gente às vezes pensa em alguém, a coisa acontece, né? As evocações. E aí é muito comum, quando a gente entra nessa pesquisa, a gente evoca muito o aspecto do passado. Sim. E aí a pessoa entra como se fosse um corredor ou um túnel, em que há uma tendência das coisas voltarem a acontecer. Quer dizer, isso que se chama de coincidência, sincronicidade, né? Isso acaba acontecendo e a pessoa vai ficando lúcida para isso. E aí, dependendo do caso, isso vai ser muito positivo, dependendo do caso, isso pode ser mais pesado para a pessoa. Então, ela tem que saber manejar esse processo energético. Então, essa realidade é a realidade que a gente vivencia no dia a dia. Quanto mais a gente estiver atento para isso, mais a gente vai se sair bem. Então, é só para não esquecer essa realidade energética, né, que permeia tudo isso. Ainda mais se é um contexto de passado que a pessoa identifica que não foi tão legal, ou era uma coisa meio arcaica, mais ultrapassada, e ela existe ali de fato um risco dela se ensimismar naquele retro-ego, retro-eu dela, né? Perfeito. Então é um grande risco, né? Que realmente a pessoa precisa ter um bom senso ali, ficar antenada na situação, né? Porque ela está numa condição que ela está muito melhor do que o passado dela, né? Perfeito. E ela acaba assim se maravilhando ou entrando ali dentro de uma imersão, né? Muito complexa, né? Do próprio indivíduo ali, né? Bem interessante. Quer dizer, são as reações emocionais, né? Então, Sim. a pessoa às vezes vai estudar e começa a adorar, né, a vida que ela teve lá, porque acha que a pessoa foi fora de série. E o contrário também. Começa a demonizar a pessoa. Nossa, foi muito ruim, prejudicou não sei quem. Então, eu acho que, como é uma pesquisa, a gente tem que fazer igual os pesquisadores de laboratório que estão pesquisando vírus contagiosos. Eles têm aquela tentação, né? Eles se protegem, Sim. ficam distantes ali, às vezes com aquelas luvas, né? Com aquela coisa, põe só a mão ali e começa a manejar ali para ele não se contaminar. Então, a pesquisa, é uma associação muito boa, né? A pesquisa da memória é exatamente isso. É como você falou. Será que eu estou me contaminando com isso? Então, eu vou deixar um pouco de lado, daqui a pouco eu volto. Né? Para a pessoa ir digerindo aquelas informações, para ela não ficar emocionalmente envolvida, seja para mais, né? Ou para menos, né? Mais deprê ou mais eufórica. Então, tem que ter essa conscientização. E essa metáfora, essa analogia ajuda também a entender que esses pesquisadores que fazem essas pesquisas de laboratório, que em geral demoram anos, né, para descobrir, sei lá, a cura de uma doença, um novo medicamento, esses vírus que vão infectar uma bactéria para a bactéria não fazer mais mal, etc, etc. São anos de pesquisa. Então, aqui a gente fala a mesma coisa. A pessoa tem que entrar com esse espírito de calma, segurança e paciência. Então, a gente vai pegando ali, são, sabe, fragmentos, vestígios. A pessoa pensa, nossa, a minha afinidade com o Emmanuel, será que não vem da França, por exemplo? Põe lá um ponto de interrogação. Daqui a pouco tem outro elemento. Você lembra alguma coisa e me fala, nossa, eu tive um sonho hoje que acho que tem a ver.
Mais um pedacinho ali daquele quebra-cabeça. E não querer já decidir amanhã, não é, não é. Não, vamos com calma. E aí isso vai formando o pesquisador multidimensional, que a gente chama, né? O pesquisador da serexologia, o pesquisador da conscienciologia, entendeu? Então essa mesma carreira a gente tem que ter, sabe? De paciência, instrumental, do mesmo modo que eles têm laboratórios, né? Nós temos laboratórios aqui, só que é de auto-pesquisa, a pessoa vai ter ali a vivência. Ela quer ter uma retrocognição, ela vai lá, tem um laboratório de retrocognição. Ela vai lá, insiste naquilo para ela ir tentando, né, lembrar. Então, eu acho que com isso, a gente, levando mais a sério essas pesquisas, a gente até recebe mais ajuda, né? É como se o pesquisador do laboratório que recebe ali um dinheiro, uma bolsa para continuar a pesquisa, a gente acaba recebendo uma bolsa extrafísica, né? Desses nossos amigos extrafísicos que nos ajudam, às vezes, né? Porque eles já sabem, às vezes, então eles podem nos ajudar porque está vendo ali o esforço, a seriedade que a gente está, né, levando a pesquisa. Então, acho que é bom também lembrar disso, né? Que a coisa não vem assim, né? Às vezes demora, vem com calma, a gente tem que ir montando esse quebra-cabeça aos poucos. Com certeza. Pedro, é um pano, puxa muito pano para manga, né? Coisa, né? É uma temática que eu tenho aqui, eu tinha mais perguntas para fazer, mas assim, a gente já passou do nosso horário aqui, Tá até bom. com um certo espaço aqui de atraso aqui do horário. Mas eu queria agradecer muito a sua oportunidade de você poder vir aqui e explorar esse tema riquíssimo, né? Porque, enfim, as pessoas levam muito pelo lado recreativo, da brincadeira, mas é um assunto muito mais sério do que a gente imagina, né? Eu acho que é um assunto que pode transformar para melhor a vida da pessoa, vai explicar muita coisa, ela vai ficar mais séria, sem perder o bom humor, ela vai entender o que ela veio fazer aqui, que a gente não teve tempo de abordar, mas imagina a pessoa lembrar, né, do período antes de nascer. E ela, como eu comentei aquele caso, ela se preparando, qual foi a área, o que que ela precisa fazer, com quem ela precisa se reconciliar, aquilo muda tudo, né, a vida da pessoa. Então eu queria deixar, né, a dica, se alguém tiver interesse nesse livro, Serexologia, tem muita, vamos dizer, técnica, muito material. Aqui são 11 sessões, né, são 10 pilares que a gente traz aqui para a pessoa poder ter essa visão de conjunto de tudo isso que a gente comentou aqui. E agradecer demais a oportunidade, né, por estar aqui, Sim. por poder dividir essas ideias. Se deixar, a gente ficaria aqui, né, Não, 3, vai 4, embora 5 aqui. horas, porque é muito assunto, né? É muito assunto. Mas brigadão mais uma vez, né, você, a equipe da Simvex, né, os monitores, todo mundo aí pela oportunidade. E vamos colocar também, lembrar que vamos colocar a descrição tá na Shopcons, né? O Tá livro no Shopcons. é a loja da Editares, né? Das editoras aqui da Conscienciologia, né? Então esse livro está à venda lá, pessoal. Então a gente vai colocar lá, tá Boa. bom? Pessoal, vamos aqui encerrando então o nosso episódio. Se te interessou de alguma forma, se você conhece alguém que esteja, enfim, que tem interesse, esteja passando por algo, comentou alguma coisa a respeito de vidas passadas, compartilhe esse vídeo, esse episódio com essa pessoa, né? Que a ideia é a gente esclarecer aqui, difundir essa ideia, né, de estudo que a gente tem aqui dentro da Conscienciologia das vidas passadas para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então é isso, nos vemos na próxima e até mais.